pessoas, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, porque em algum deles você vai se identificar. Eu sei que você já entendeu, mas eu quero ser um pouco detalhista hoje, só que a gente está fazendo um estudo. Então, quanto mais detalhes, melhor para algumas pessoas entenderem. Algumas pessoas, por exemplo, tomam vinho normalmente. São cristãos e tomam vinho. Pastor, o senhor toma? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Não me lembro qual foi a última vez que tomei. E quando, em algum momento atrás, fiz isso, eu fiz isso de forma escondida, não escondida dos homens, mas de forma confidencial, na minha privacidade, na minha casa, sem trazer escândalo a ninguém. Agora, outras pessoas, se você toma um pouco de vinho, então você já não tem controle, então você já se entrega, então você já traz o escândalo a outros, então você já perde o seu relacionamento com Deus. Então, tomar vinho ou não tomar vinho não é tão importante. O importante é você proteger a unção de Deus na sua vida. Paulo disse assim: se comer carne escandaliza o teu irmão, então não toma carne, ou não come carne. Se você tomar uma taça de vinho no restaurante, passar alguém do seu lado, se escandalizar com você, a Bíblia diz: maldito é aquele por quem vem o escândalo. Quem peca não é quem se escandaliza, quem peca é quem provoca o escândalo. Então, proteger a unção de Deus nas nossas vidas deve ser a prioridade número 1. Dependendo do contexto em que você vive, dependendo no país, na sociedade, no tempo que você vive, você tem que entender quais são os critérios dessa sociedade. Você tem que entender quais são as expectativas das pessoas que estão ao seu lado, para que você venha saber proteger a unção de Deus na sua vida. Quantos entendem isso? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Nós tivemos aqui, não estou mencionando nomes, e mesmo assim não estou usando por um lado ruim ou pejorativo. Nós tivemos aqui há um tempo atrás um ministério de um pastor muito usado por Deus, em que as irmãs na sua igreja usam um roupão. E aí se diz assim: poxa, mas para que isso? Por uma coisa só: dentro daquilo que Deus deu a eles, no mundo em que eles vivem, no chamado que eles possuem, eles precisam daquela identidade, daquela roupa, para proteger a unção que Deus deu a eles. Isso Deus falou comigo quando eu perguntei a Deus o porquê daquilo. Então o que acontece? Eu vou criticar? Não. Serve para eles, talvez não sirva para mim, talvez não sirva para você, por uma razão muito, muito única. Porque a unção de Deus em cada uma das nossas vidas é diferente, é individual. Quantos entendem isso? Amém. Amém. Vamos prosseguir. Proteger a unção de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 6. A minha intenção aqui hoje é trazer um panorama daquilo que nós queremos dizer. A minha intenção é traçar aqui alguns princípios, porque costumes, usos, cultura, tudo isso pode mudar, mas princípios, isso não muda, isso permanece. Doutrina não muda, permanece. Princípios, eles cruzam fronteiras de cultura, eles cruzam e atravessam fronteiras de tempo, e eles não mudam. O que é pecado aqui é pecado lá na África, é pecado lá no Japão, é pecado lá na Escócia, aonde os homens usam saia. Pecado é pecado. Costumes podem variar, mas pecado é pecado. Se eu chegar de saia aqui, os irmãos se escandalizam. Sim ou não? Sim. Mas se eu chegar de saia lá na Escócia, é normal. Então tudo isso é costume. Agora, princípio não muda. Então a minha missão aqui nesta noite
é trazer princípios. Diga comigo, princípios. Princípios. E aí você vai aplicar esses princípios na sua vida de forma individual. Tá bom? Números, capítulo de número 6, quantos abriram? Digam amém. Amém. Vamos ler Números capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. A Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á. Agora comece a ver a leitura e a entender o que você está lendo. Abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerás uvas frescas nem secas, todos os dias do seu nazireado. Não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela sua cabeça, até que se cumprem os dias dos quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira, todos os dias da sua consagração para o Senhor. Não se aproximará de um cadáver. Tá bom? Verso 7. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. O que Deus está falando? Deus está estabelecendo uma categoria especial. Para essa categoria especial vai também algumas exigências. E essas exigências que foi dada a Moisés para o voto de Nazireu são princípios. Em outras palavras, funcionaram na época de Moisés e funcionam também no nosso dia, nos nossos dias. São princípios, não envelhecem nem perdem o seu poder. A Bíblia diz que o nazireado, ou seja, o voto a Deus, no versículo 7, é um desfecho muito forte. Olha o que diz, eu vou ler mais uma vez. Por seu pai, diga comigo, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã. Agora no final diz assim: porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Cabeça fala de autoridade, de direção. Cabeça fala de coração, porque a sua mente está aqui. E quando a Bíblia diz para que nós venhamos a guardar o nosso coração, coração na tradução significa mente. Coração não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo, porque você pode fazer até mesmo transplante de coração, mas ninguém faz transplante de cérebro, ninguém faz transplante de mente, porque a sua mente é a sua identidade. Coração você pode ter de outro, mas a mente não. Então cabeça fala de direção. O que Deus está dizendo? Acima do seu pai, acima da sua mãe, acima dos seus irmãos, está o seu voto com Deus. De forma que se eu precisar, ouça com muito cuidado isso, se eu precisar passar por cima de qualquer uma dessas pessoas para proteger a unção de Deus sobre a minha vida, Deus está dizendo, Ele está acima de qualquer um destes. A Bíblia diz que os dois maiores mandamentos são estes. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então todo mundo que estiver na esfera humana vem depois de Deus. Jesus diz: aquele que não deixa pai, mãe, marido, esposa, filhos, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Pastor, o senhor está ensinando a eu desonrar o meu pai, largar minha mulher, largar minha namorada? Não, eu estou te ensinando a você colocar Deus no lugar que é dele, a honrar a Deus e a fazer para Deus aquilo que ele é digno de receber. Amém?
vamos revisar um pouco sobre o voto do nazireado. Primeira coisa que eu quero que você entenda, só voltar aqui, o nazireu, ou o voto de nazireado, se assim nós podemos dizer, nazireu significa consagrado ou dedicado a um propósito específico. No caso, este propósito ou essa consagração é para o próprio Deus, tá? Então, 3 coisas que o nazireu não podia fazer. Vamos todos dizer juntos? 1, 2, 3. Primeiro, mais forte, não. Segundo, terceiro, mais uma vez. Primeiro, não beber vinho. Segundo, não cortar o cabelo. Terceiro, não tocar em cadáveres. Então, regras que foram impostas, mais do que regras, leis, princípios que foram impostas para aqueles que querem ou que queriam fazer o voto de nazireu, seja homem ou seja mulher. Voto de nazireu, pensou em se consagrar a Deus, pensou em viver para Deus, pensou em ter a unção de Deus como primazia na sua vida. Pelo menos 3 coisas, 3 pilares, 3 princípios: não cortar o cabelo, não beber vinho, não tocar em cadáveres ou em nada morto. Agora vamos desdobrar isso um pouquinho. Primeira coisa, não beber vinho. Não está, na verdade, na ordem do texto, sim, mas na aplicação nós podemos ver na Bíblia que as ordens foram alteradas. Não importa a alteração da ordem, o que importa é que os 3 estão sempre juntos. Então, não beber vinho. Vinho na Bíblia fala de alegria. Agora veja, para proteger a unção, nós não podemos nos envolver com as, entre aspas, alegrias que o mundo proporciona. Para proteger a unção, você tem que tomar cuidado. Quais são as alegrias que o mundo te proporciona que você se envolve? Segunda coisa, toda e qualquer alegria proporcionada pelo mundo deixa a unção em nossas vidas vulnerável. Não significa que você vai para uma festinha, daqui a pouco você não tem mais a unção de Deus. Não. Mas quando você participa das alegrias que o mundo te oferece, a unção de Deus na sua vida vai ficando vulnerável. É como Deus tivesse um bloqueio, uma bolha. Uma bolha, sabe quando você faz aquelas bolas de chiclete? Faz uma, depois você faz outra, depois você faz uma terceira e uns fazem até mais. É como se tivesse a primeira bolha. Não pode cortar o cabelo. Fura a primeira bolha, não significa que você perdeu, mas você diminuiu o seu campo de força, a sua proteção. Aí você vai e estoura a segunda bolha. Não pode beber vinho. Diminuiu a terceira, a segunda. Depois vem a terceira, não pode tocar em cadáveres. Aí se você cede, aí pronto. Aí você estourou tudo, você perdeu o que Deus tem na sua vida. Você perdeu a unção de Deus na sua vida. Então, quanto maior, ouça isso, porque se depender de você ser um crente careta, antiquado, quadrado, para proteger a unção de Deus na sua vida, seja esse crente. Seja esta pessoa. Pastor, você está falando para mim agora não cortar mais o cabelo, não usar mais maquiagem, não colocar no meu brinco? Eu não estou falando para você fazer nada. O que eu estou falando para você é o seguinte: se você fazendo isso protege a unção de Deus na sua vida, faça, porque todos os seus costumes satisfazem a sua carne, satisfazem o seu eu, satisfazem o seu ego. Tudo é vaidade, diz Salomão. Tudo que você pode fazer é vaidade. Agora, a unção de Deus é muito mais importante do que isso. Agora, você fazer isso e perder a unção de Deus na sua vida é perda de tempo. Agora, você fazendo isso, conservando a unção de Deus na sua vida, faça, porque você está ganhando a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Não beber vinho foi o primeiro mandamento para quem queria fazer um voto de nazireu. Quais são as alegrias que você está compartilhando no seu dia a dia?
Pensa em algumas delas aí agora. Os churrascos que você vai, as piadas que você conta, as brincadeiras que você faz. Existem momentos, e todos nós passamos por isso, que você está cheio de Deus, daqui a pouco você conta uma piada, daqui a pouco você participa de uma brincadeira, daqui a pouco você faz alguma coisa e de repente você sente imediatamente um vazio no seu coração. Você sai dali parecendo que você matou alguém. Por que isso, pastor? Porque você não protegeu a unção de Deus na sua vida. Você está participando de alegrias. E a Bíblia diz assim: você não é só não tomar vinho, não, é não tomar nada que diz respeito à uva, nem caroço e nem casca. Quer dizer, de caroço a casca, você não pode se envolver com nada se você quer manter o voto de Nazireu na sua vida. De caroço a casca, você não pode se envolver com nada que te coloque em risco perder o seu relacionamento com Deus. Pastor, mas é verão, o senhor não está entendendo. É verão e eu preciso pegar uma praia, eu preciso pegar uma piscina, eu preciso assar uma carninha, eu preciso fazer isso ou aquilo. Não importa o que você vai ou não vai fazer, o que você tem que ter em prioridade é proteger o que Deus te deu. Se isso te levar a dizer não para o seu amigo, diga não para o seu amigo, mas não perca o que Deus te deu. Se isso te levar a não aproveitar o verão, não aproveite o verão, mas proteja o que Deus te deu, pelo amor de Deus. Quais são as alegrias que você tem se envolvido? Quais são as rodas que você tem se assentado? Quais são as bebidas que você tem tomado? Quais são as meninas que você tem saído? Quais são os rapazes que você tem saído? Quais são as festas que você está se envolvendo? Será que você tem coragem de convidar ao Espírito de Deus para ir com você no lugar ou nos lugares que você vai? Se você tiver esta coragem, essa consciência, esse entendimento que o Espírito Santo pode estar junto com você lá na praia, fazendo as coisas que você faz, então fique tranquilo, porque isso não implica em você deixar a unção de Deus vulnerável na sua vida. Se você vestir a roupa ou as roupas que você veste, e de repente você tem a sensibilidade de falar assim: Espírito Santo, eu estou bem vestido para essa ocasião, estou bem vestida para essa ocasião. Se Ele disser para você que sim, então fique à vontade, fique tranquilo. Mas se em algum momento você perceber que o coração aperta, então tome cuidado. Não adianta você chegar para o seu namorado e perguntar se você está bem vestida. Não adianta você chegar para a sua namorada e perguntar se você está bem vestido. Não adianta você chegar para a sua esposa e perguntar se você está bem vestido. Ou não adianta você perguntar para o seu esposo e perguntar se você está bem vestido. Você precisa perguntar àquele que, com o relacionamento dele, você mantém a unção de Deus na sua vida. Porque você pode ter brigado com o seu namorado, mas se você tem uma amizade com Deus, a unção de Deus permanece sobre a sua vida. Agora, se você entristecer o Espírito de Deus, você pode ter um namorado do seu lado que te ama e é capaz de fazer loucuras por você. Se você entristecer a Deus, você coloca em risco a unção dele que está sobre a sua vida. Então, na verdade, irmãos, para aqueles que não casaram, entenda que a vida de solteiro é um dom de Deus. Eu vou repetir isso. A vida de solteiro é um dom de Deus, para você buscar o máximo de Deus que você pode na sua vida. Porque depois que você casa, você tem que compartilhar o seu tempo, você tem que compartilhar as suas atividades, os seus pensamentos. Não pense que ser solteiro é um peso. Ser solteiro é uma bênção.
Melhor você ser solteiro do que você estar mal casado. Hã? Pastor Marcos está indo para Harvard? Come on, talk to me, somebody. Vamos prosseguir. Diga comigo, não beber vinho. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, você está bebendo muito vinho por aí? Se ele falar que sim, fala com ele, tome cuidado. Tome cuidado. Número 2. Não cortar o cabelo. Diga comigo bem forte. Não cortar o cabelo. Cabelo na Bíblia fala de honra. Cabelo fala de honra. Cortar o cabelo ou raspar a cabeça fala de perder a honra. Agora veja isso. Devemos ter cuidado com relacionamentos que nos levam à desonra. Desonrar ao Espírito Santo nos faz perder a unção. Quem você está honrando? Quem você escolher honrar é quem você atrai para perto de você. Você honra com várias formas. Dentre elas, você honra com o seu tempo. Você honra com o seu dinheiro, seja através de presentes, através de almoços, de jantares, etc. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que nós devemos honrar o Senhor com as nossas fazendas e com as primícias de toda a nossa renda. Isso vai além de dinheiro. Que quando toca em primícias, não está falando somente do meu primeiro cheque. Está falando da minha primazia, daquilo que é prioridade na minha vida. Em outras palavras, o que é prioridade para você? É honrar o seu namorado? É honrar o seu marido? Ou é honrar o seu Deus? Jesus disse assim: não pense que eu vim na terra para trazer paz. Eu vim para trazer espada. O que ele quer dizer? Duas coisas. Primeiro, verdade, porque a espada diz respeito à palavra da verdade. Segundo, separação, distinção. Quem é santo e quem não é. Quem serve e quem não serve. Não existe esse aglomerado de coisa que está todo mundo agora misturado. Não. Tem os que são e tem os que não são. O que é meio termo, que anda em cima do muro, é morno, não é quente nem frio. E se for morno, a Bíblia diz que o Senhor o vomitará da sua boca. Com Deus só tem duas coisas: sim, sim e não. E o que passar disso? Procedência maligna. Não é que é o diabo, mas é uma influência do diabo. Não estou te ofendendo, mas eu estou te falando uma coisa: ou você honra a Deus ou você não honra a Deus. Ou você vai honrar o Espírito de Deus, ou você não vai honrar o Espírito de Deus. Se você tem o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua namorada, e alguma coisa no seu relacionamento te leva a desonrar a Deus, comece a cortar isso. Porque se você não cortar isso, você vai cortar o seu relacionamento com Deus. Pastor, mas é minha mulher. Pastor, mas é o meu esposo. Eu também tenho esposa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que qualquer coisa que te leva a desonrar a Deus, você está quebrando um princípio, você está quebrando um voto especial, voto de Nazireu. Pastor, mas o que eu vou falar com ele? O que eu vou falar com ela? Irmão, se você casou certo, não está em julgo desigual, ela vai pensar igual a você. Porque o mesmo Espírito que trabalha em você, trabalha nela. E quando você começar a atuar de forma que você desonra a Deus, não se preocupe, porque ela vai sentir a mesma coisa. Pastor, mas a minha esposa não é crente. Ou pastor, mas meu marido não entende. Comece a orar para que Deus abra o entendimento dele, para que ele venha entender que desonrar a Deus pode colocar em risco a unção que Deus te deu. Pastor, mas a minha namorada, ela ama que eu faça isso. Se isso que ela ama que você faça
leva você a desonrar a Deus, então duas coisas: ou você precisa ser realista com ela agora, ou o seu relacionamento não é algo de Deus. Desculpem ser tão direto essa noite, mas eu quero ser sincero, guardar o que Deus te deu, que é muito mais precioso do que você imagina, a unção de Deus na sua vida. Diga comigo: não cortar o cabelo, não perder a honra. O que você está fazendo que está desonrando a Deus? Você sabia que um namoro, ouça isso, um namoro que te leva a não vir nos cultos, você está honrando o seu namorado e desonrando a Deus? Desonrar a Deus coloca em risco o valor eterno que Deus te deu, pelo qual você foi criado. Você não foi criado para a sua esposa e depois para Deus. Você primeiro foi criado para Deus e depois para a sua esposa. Isso é muito forte o que eu estou falando.